Boa noite. Todos bem? Bem ou não? Ah, tá bom. Agora melhorou. Uma pergunta inicial, vocês não precisam responder agora, só depois. Como é para você estar aqui? Essa é a pergunta inicial. Mas vocês vão deixar essa pergunta ela fluindo na mente, no coração, tá? Deixem ela fluir um pouco. Vamos agradecer primeiro àquele que nos dá a luz, dá a vida. Vamos nesse momento ouvir um pouco. Primeiro, fechando os nossos olhos, fazendo uma conexão com a gente mesmo, com a natureza, com aquilo que está também muitas vezes nos atormentando, as nossas dificuldades, mas também aquilo que nos faz ser melhores. E vamos ouvir um pouco. Muitas vezes, aqui diz: e assim Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que o Filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, senão o que vir fazer ao Pai, porque tudo o que o Pai fizer, o Filho igualmente também o faz. Querido Mestre Jesus, pedimos a Tua presença nesse instante, nesse momento, para que esta palestra possa alcançar o nosso coração, possa também alcançar aqueles irmãos que estão conosco na labuta diária, seja num processo do Espírito, seja também no processo da carne. Pedimos que a Tua presença se efetive para que todos nós possamos, no entendimento da luz, sermos melhores a cada dia. Que a Tua presença aqui se faça constante. E nós pedimos aqui encarecidamente aos guias, mentores, anjos e arcanjos, seres de luz, que estejam conosco neste momento. Que assim seja. Muito bem. Vamos ligar aqui algumas luzes para a gente poder se enxergar um pouco. Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Opa, peraí, deixa eu ligar primeiro. Aí, tá bonitinho, tá funcionando. Muito bem. Hoje eu vou falar mais uma vez, sobre o livro do Pão Nosso. O Pão Nosso é um livro da história do Espiritismo, um livro onde Chico, juntamente com Emmanuel, eles, na própria psicografia, nós tivemos muitas questões para serem trabalhadas nesse livro. E muitas vezes ele pode ser, no primeiro momento, um livro apenas para que a gente faça uma consulta breve ali, e naquela consulta a gente extrair alguma coisa daquele livro. Mas não é só isso. Esse livro traz muito mais. Ele traz orientações e questões no qual nós ainda temos que trabalhar com a gente e na gente. E aí, hoje nós vamos falar sobre a Lei de Retorno, capítulo 127 do Pão Nosso. A Lei de Retorno, e aqui ele está dizendo: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Parece que aqui tem um processo que nós temos que averiguar, entender melhor. E é muitas vezes isso que nós ainda, no nosso processo da carne, ainda não entendemos. Que retorno é esse? Essa pessoa ela é tão boa, tão boazinha. Com certeza ela vai para o céu.
Ou então, a mulher aguentou aquele marido por tanto tempo, ou o marido aguentou aquela mulher por quanto tempo, aí não, essa vai para o céu mesmo, porque o cara era muito chato. Ou então, a mulher era muito chata, não dá. E aí é importante nós entendermos o que é isso. Quem é que está julgando? É Deus? Não, somos nós. Nós ainda que estamos ali achando que ou vai para o céu, para a ressurreição da vida, ou vai para o inferno, que é a ressurreição da condenação. Mas, o que quer dizer isso aqui? Estar aqui na terra é estar no inferno ou estar no céu? O que é isso? Ou estar no céu é um lugar, é um espaço devido, e estar no inferno também é esse lugar ali, para alguns que são maus e que merecem estar ali. Não cabe a nós o julgamento, mas a lei de retorno, ela existe. Eu não acredito em reencarnação. Ok, está tudo certo. Quando você reencarnar, a gente conversa. Ah, mas eu não vou lembrar mesmo? Ótimo, melhor ainda. Melhor ainda, não vamos ter o que discutir. E aqui, nós vamos entendendo as passagens do Evangelho. Vamos compreendendo essas passagens e vamos olhar para essa lei. Porque muitas vezes a lei, ela é complexa. E reencarnar é um processo que pede para nós, exige de nós entendimento. Exige muito de nós. E uma delas aqui, ela diz, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Quem aqui quer ser condenado? Mas parece que o invólucro da carne é um processo também condenatório. Para muitos é. Quando eu não consigo mais levantar-me da cama, quando eu não enxergo, quando eu não escuto, quando eu tenho a minha mobilidade reduzida, então isso se torna um processo também doloroso para esse espírito que está nesta carne. E muitas vezes também doloroso é quando nós temos uma situação no qual nós não conseguimos desvencilhar, sair dela. E isso talvez seja uma situação complexa também, quando nós nos aliamos a grupos e a situações que, a partir dali, já não tem mais volta. Então nós estamos falando aqui da complexidade humana, das coisas que são nossas. E aí o que nós fazemos? Nós nos conectamos e nos agregamos a grupos que pensam igual a mim. E aí, nesse processo, eu não estou aproveitando a minha reencarnação. Porque eu estou no mesmo nível e eu quero continuar naquele nível. Entende isso? Entende isso? Ok? Entenderam? Porque se eu estou no mesmo processo de ciúme, de raiva, de medo, de angústia, de ansiedade, eu me conecto com essa energia, me conecto com pessoas que fazem isso, e aí naquele instante, então, nesse processo, ali eu não consigo mais sair dessa situação. Então se torna uma situação mais complexa ainda. Então, como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? Como? Como que isso agora se traduz? E nesse processo de traduzir isso na questão da carne, a importância também de entender a efemeridade do corpo. Mas é o corpo que é efêmero, não é o espírito, não é a alma. Mas muitos se questionam, muitos aqui ainda ficam no seu próprio entendimento, no seu próprio questionamento interno. Mas é necessário ir além. E aí, na leitura, aqui diz, as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Pesado isso, mas bonito, né? Nossa!
Bonito isso, ouvir isso aqui. Se banhando nas águas da morte corporal. Olha que interessante. Mas é complexo. É complexo por quê? Porque todos nós, nesse movimento da fonte da vida e na nossa dedicação ao bem, quando é que nós vamos encontrar isso aqui? Quando é que eu vou mesmo me banhar nessas águas, nessa fonte? Em que momento isso vai acontecer? São questionamentos que nós temos que também traduzir. Por isso que aqui a gente está falando exatamente dessa lei de retorno. Aqui nós estamos primeiro compreendendo o que é essa lei de retorno. E aqui ele diz ainda, isso aqui tudo é a leitura do Pão Nosso, tá? Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com esforço perseverante. Vamos dar uma pausa aqui, entender essa parte aqui. Ascensão justa, o que é a justiça para mim? O que eu entendo de justiça? Qual é o meu critério, qual é a minha régua da justiça? Porque muitas vezes a minha régua da justiça não é igual ao do outro. O outro vê diferente, sente e observa diferente de mim. Mas eu, no meu entendimento, qual é a régua da justiça para mim? E isso é muito complexo. Nós, no nosso dia a dia, temos situações que nos fazem realmente olhar para o que é justo e entender que é difícil isso. No mínimo, difícil. Porque parece que eu não mereço isso, o que está acontecendo comigo. Eu não mereço essa relação e essa situação. Não merece? O que é isso? O que é o merecimento para a gente? Então, temos que tomar cuidado. Cuidado, sim, escutar. Prestar atenção no que a gente mesmo fala para a gente e prestar atenção no que falamos para o outro. Porque muitas vezes nós podemos elevar ou também rebaixar quem está do nosso lado. E aí vem a questão das nossas responsabilidades. E quais são? Ser pai, ser mãe, ser um coordenador, ser um chefe, ser um diretor, coordenar nem que seja a limpeza, sim, tudo isso é importante. Mas olha a importância que isso tem quando a gente olha para a gente mesmo, porque aí você vai ser coordenador do quê? Da sua própria vida. Esse é o momento de você olhar para isso. E aqui é um esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Nós, quando escutamos isso, esse esforço perseverante parece que é algo assim tão longe da gente. Parece que, ou então eu vou trabalhar, e fico nisso. Então eu tenho que compreender esse meu esforço. O que eu estou realmente fazendo em melhoria? Não só para mim, mas também para o outro. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Também tem isso. Vocês querem ver? Nós vamos fazer aqui um teste hoje, que vai ser da seguinte forma. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vou contar com vocês aqui, tá bom? Mais ou menos daqui para cá tem uma equipe. O quadro ali está dividindo bem. Aquele quadro lá atrás ali. Daquele quadro para cá, vocês vão doar. Daquele quadro para cá, vocês vão receber. Entenderam? Aqui vai doar. E aqui vai... Oi? Receber. Tudo bem? Entenderam isso? Então vocês vão olhar para as pessoas. Vocês aqui que vão doar, vão olhar para as pessoas que estão aqui, que vão receber. Olhem para elas. Olhem para elas. Olha para cá. Olha para mim não, eu sou feio. Olha para cá. Olha para a gente bonita que está aqui. Olha para cá.
Tá vendo? Agora vocês vão, todos nós vamos agora fazer o ato de doação. Vocês vão doar o que de melhor vocês têm. O que de melhor vocês têm agora. Fechem os olhos. E vocês também, fechem os olhos. Todos agora fechando os olhos. Vocês vão preparando, para quem vai receber, vai preparar o seu coração. Prepara teu coração. Só isso. Eu vou contar até 3 e quem for doar vai entregar essa doação de amor para quem está do teu lado. 1, 2, 3. Isso. Vai doando, entregando. Doe incondicionalmente, sem regra. E receba incondicionalmente, sem regra. Vou contar 3, 2, 1. Abrindo os olhos, voltando para cá. Como é a experiência aqui de doar, de entregar? Sem nem você saber quem é que está do outro lado. Como é isso? Alguém quer falar? Como é isso aqui para você? Primeiro que a gente não sabe o que na realidade eles estão precisando, mas eu doei aquilo que tinha melhor em mim. Né? Se provavelmente a receptividade lá vai acontecer. O que tinha de melhor em mim aqui, eu doei. Ela falou que ela doou o que de melhor ela tem. Ela não sabe o que vocês estão precisando, mas ela doou. Ela doou. Isso importa. E agora nós vamos fazer aqui o contrário. Vocês que estão de cá, vocês vão doar para os de lá. E os de cá vão receber. Tudo bem? 1, 2, 3. Entregue. Faça a doação. Recebam aqui. Entregue incondicionalmente. Receba incondicionalmente. Três, 2. Voltando para cá. Isso. Todos bem? Tá tudo bem aqui? Ótimo. Como foi para vocês doarem? Tranquilo? O ato do doar e do receber é importante para todos nós. Quando nós doamos, nós entregamos algo de nós para o outro. E isso nós fazemos todos os dias. Não interessa o que, mas é o que a gente faz todo dia. Então, quando a gente faz essa doação, há uma entrega. E quando você está entregando algo que é muito maior do que você, o que você está fazendo? Você está doando um amor que ele não mede. Eu vou doar apenas um tantinho ali para o fulano, para o Beltrano, só mais um pouquinho. Não, não tem essa medição. A doação, ela é incondicional. Porque o amor, ele é incondicional. Não queiramos nós aqui, então, medir o que eu tenho que doar. Não queiramos nós fazer isso. Quem somos nós para medir o que eu vou doar? Ainda mais amor. Amor é algo que eu não posso ficar medindo e achando assim que eu tenho controle sobre ele. Eu não tenho. Porque ele é maior do que eu. Que bom. Ótimo isso. E aqui a gente vai cumprindo, dentro do processo da ressurreição na luz, a gente vai cumprindo a repetição no curso expiatório. Aqui, agora, como encarnados. E aqui também é a volta à lição ou ao remédio. O que a gente quer? A lição ou o remédio? Às vezes a gente quer os dois, né? Porque a gente é meio, né?
Não, eu quero os dois. Manda 2 toneladas de lição e 2, 3 toneladas de remédio, porque eu estou precisando. Então, muitas vezes nós agimos assim, nesse movimento aqui de não saber, na verdade, o que a gente quer. Esse é o ponto. E aqui não lhe surge diferente alternativa. A lei do retorno, pois, está contida amplamente na síntese do Cristo. E Cristo, ele sintetiza tudo isso. Ele mostra para a gente os passos que devem ser dados. E aqui a ressurreição é ressurgimento. É o sentido da renovação. Não se compadece com processos teóricos e das penas eternas. O que é eterno? Muitas vezes a gente quer que seja eterno aquele breve momento da nossa vida. Mas esse breve momento, ele é breve. Ele não pode ser eterno. O que se torna eterno é aquilo que eu considero e que nós aqui no estudo que nós temos sobre Deus e sobre o entendimento da alma, é isso que se torna eterno. Tem um autor, eu vou adiantar aqui um pouco, porque tem um autor aqui que eu quero mostrar ele agora para vocês. Ciência da vida após a morte. É o Alexander Moreira Almeida e Mariana Costa e Humberto Schubert Coelho. Os 3, eles escreveram esse livro. Gente, é um livro fininho, olha, livro fininho, muito bacana de ler. E o Alexander, ele é médico, psiquiatra, juntamente com a Mariana, e eles, olha o que eles fizeram, trataram da parte evidencial da tese, que é exatamente, o que tem na vida após a morte? Será que isso existe mesmo? Aí ele coloca aqui uma situação que, para nós, é importantíssima. E como que ele se baseou nisso? Em 3 pontos. Um dos pontos que ele se baseou nesse trabalho dele foi a própria mediunidade. Esse foi um dos pontos que ele observou, tratou. O segundo ponto são as experiências de quase morte e fora do corpo. E o terceiro ponto que ele coloca é a reencarnação. São 3 aspectos que ele trouxe para estudo. E quando ele trouxe esse estudo, ele relata que as pessoas, elas têm uma dificuldade imensa, mas ele achava que seria na academia, que ele teria maiores problemas. Mas, para surpresa dele, não foi. Não foi na academia. Ele jurava assim que, gente, porque são notáveis, são pessoas ali que estudam isso. E quando ele foi estudar sobre isso, ele viu o quanto de estudo que tem na academia sobre experiências de vida após a morte. E o que ele traz aqui? A consciência é que vai para um lugar, o corpo morre. A consciência vai para um lugar, que aqui no livro ele fala, eu não vou explicar essa parte, porque não é o objetivo do livro. E ali, nesse lugar, quando a consciência precisa voltar ao corpo, num processo reencarnatório, essa consciência ela consegue captar e entender o que houve nos processos passados. Mas, lógico, ele não colocou algumas questões que o Espiritismo aborda. Ele é espírita, mas ele mesmo, no dado científico que ele precisava, ele separou muito bem isso. Porque ele precisava distinguir as coisas. Ele não ultrapassou aquilo que era o mais importante naquele momento, que é o estudo, é o conhecimento. E para surpresa dele, muitos grupos religiosos foram contra o estudo dele. Foram contra. Inclusive espíritas. Que aí que ele ficou mais surpreso ainda.
Como assim? Espíritas são contra o estudo desse conhecimento, que é importante para todos nós. E aí, eu vou só passar um trecho rápido, tá? O pessoal da CBN, eles... Deixa eu ver se o som vai estar bom aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tem som. Não. Vou pegar um outro aqui. Parece que o som aqui... Tá. Deixa eu só agora colocar aqui o som. O som está muito baixo. Está muito baixo. Está saindo no da cachorra. Está saindo lá em cima? Deixa eu colocar no Tá. Bom, o que acontece? Deixa eu só voltar aqui, tá? Vou deixar as duas telas abertas para a gente poder falar um pouco mais sobre Muitas vezes nós temos aqui filmes e que vão falar sobre o processo reencarnatório. Existem vários filmes, mas é muito filme. Eu achava que eram até poucos filmes, mas não. E filmes que eu nunca vi também. Tem o Nosso Lar, que ele vai falar sobre isso. Tem o Café de Flore, As Mães de Chico, A Viagem, O Universo no Olhar, Além da Morte, Infinito, 4 Vidas de um Cachorro. Esse é antigo, acho que eu lembro dele, Sessão da Tarde. Reencarnação, Minha Vida na Outra Vida, Segredos da Vida, Chico Xavier, Sonhos. Soul é um filme que é um desenho, né? Sobre um cantor de jazz americano, é um desenho. Se Algo Acontecer, Te Amo, Viva a Vida é uma Festa, e etc. Em vários filmes. Quando eles colocam essas informações para a gente, eles estão expandindo muito mais o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Então, o que nós podemos aproveitar de tudo isso? O processo reencarnatório, ele é um ato de amor. É um ato de amor. Porque quando a questão de dar continuidade ao processo da vida, tá? Ele se baseia muito mais naquilo que o nosso Criador, e eu falo Criador no sentido de Humberto Roden, porque quando ele expande o entendimento nosso, ele fala que o Criador, ele cria a si mesmo, mas o Criador, ele já é criado. Então, a importância também de nós olharmos para esse ato de amor que o Cristo, que Deus, ele nos estabelece para estarmos aqui hoje. E dentro dos processos reencarnatórios, tem visões de diversas religiões. Diversas religiões. Uma delas é o próprio Espiritismo, que fala que o processo reencarnatório desempenha um papel fundamental nesta relação entre o homem e Deus. Na concepção budista, diferentemente do Espiritismo, a reencarnação não funciona como agente da justiça divina ou um processo de evolução espiritual. No budismo, as ações más e boas são tratadas aqui mesmo, na Terra. Então, eles não acreditam nesse mesmo processo que nós, espíritas, observamos. Dentro do judaísmo, diferente do espiritismo e também do budismo,
não possui, os quais possuem visões claras, os judeus não têm essa visão muito clara, muito definida. Parece que eles se perdem um pouco naquilo quando se fala no processo reencarnatório. Mas isso se justifica porque o judaísmo ele trabalha muito com uma questão desse processo reencarnatório, mas como houve uma divisão dos hebreus, que depois viraram judeus, eles tiveram essa dificuldade para continuar nesse entendimento com relação à própria reencarnação. Na Umbanda, existem vários planos espirituais e a Terra, no plano material, vai ocupando esse espaço em meio às dimensões. É muito parecido também com o Espiritismo. Já o cristianismo, os cristãos não acreditam em reencarnação, mas sim na ressurreição, porque assim é colocado também ali na Bíblia. Mas tem algumas discussões que, segundo alguns autores, foi alterado esse processo, tá? E existe algo que eu deixei aqui por último, mas não menos importante, e que é um processo preocupante, que é o niilismo. Dentro do niilismo, a vida é baseada no nada, não possui nenhum sentido, significado ou propósito. É o que está acontecendo hoje em muitas situações nas nossas famílias. Não acreditarmos em nada, não acreditarmos no processo não apenas reencarnatório, mas também na questão da alma, da essência, na questão do espírito. E isso é um processo preocupante para todos nós aqui. Porque o niilismo, apesar dele ser interessante, mas é algo que a gente tem que observar e tomar os devidos cuidados com relação a isso. Então aqui, como eu falei, os filmes aqui que vão falar sobre isso, existem também, e para minha surpresa eu não tinha uma noção sobre isso, mas as séries que falam disso, tem muita série coreana que fala sobre processos reencarnatórios. Várias. E isso até me surpreendeu, porque eu não tinha noção da quantidade que tem. E eles falam disso naturalmente. Para eles lá é tranquilo. Aqui, nós temos o nosso processo. Ao entrarmos aqui entramos na vida, o símbolo do infinito. E esse processo aqui é o que nós, dentro do movimento espírita, acreditamos. Dentro dessa questão nossa, da própria reencarnação. Então, quando nós entendemos que a reencarnação é um processo de amor, é um processo no qual todos nós estamos ali também sujeitos a essa encarnação, nós vamos entendendo o quanto de amor existe. O quanto que é importante olharmos para que, dentro daquilo que eu fiz neste planeta, fiz com relação às pessoas, eu procure primeiro não me julgar. Eu procure primeiro entender o que eu estou fazendo. Muitas vezes nós agimos na impulsividade da nossa ignorância, na impulsividade da nossa falta de zelo por nós mesmos, na nossa falta de cuidado para conosco mesmo. Mas é necessário termos esse cuidado. E é por isso que os nossos irmãos espíritos, e que estão sempre conosco, nos orientando e nos ajudando, devemos então ter esse cuidado primal. Tudo bem? Compreendemos isso? Ótimo.